Olá! Nesta aula, vamos aprender a trabalhar com funções no VBA. Bom, pessoal, e o que são funções? Funções são macros que nós criamos, que nós personalizamos, que vai nos retornar um resultado com base em parâmetros. Bom, e um exemplo muito simples de funções são as fórmulas da planilha, as fórmulas que já vêm prontas na planilha, como soma, média, soma-se e outros. Então, por exemplo, quando eu abro a fórmula soma, eu vou passar para ela parâmetros, que são números. Então, vou passar aqui, por exemplo, dois parâmetros 10 e 20. O que essa fórmula vai fazer? Ela vai pegar esses parâmetros, trabalhar esses parâmetros, que no caso é fazer a soma, e devolver o resultado. Então, o resultado foi 30, é a soma dos dois números. Então, é isso que faz uma função. Ela trabalha parâmetros e devolve o resultado. Bom, então no VBA, essas funções que nós personalizamos, que nós podemos criar, podem ser usadas tanto na planilha como dentro de outras subs no VBA. Nesta aula, vamos utilizar essas fórmulas, essas funções, dentro da planilha. Muito bem, então eu tenho aqui uma tabela, que contém o peso e a altura de alguns indivíduos. O objetivo dessa planilha é calcular o IMC, que é o índice de massa corporal de cada pessoa, e também fazer a classificação do IMC. Então, baseado no IMC, existe uma classificação. Então, o IMC abaixo de 18,5 é desnutrição, de 18,5 a 24,9 eutrofia, 25 a 29 sobrepeso e os demais que classificam obesidade. Muito bem, por padrão no Excel nós não temos uma função que calcula o IMC. Então nós fizemos a personalização dessa função, ou seja, nós criamos essa função dentro do Excel. Então o resultado ao final será, na coluna IMC, eu vou digitar igual, fórmula, calcular IMC. Essa é a fórmula que eu criei. E o que eu vou passar como parâmetro para essa fórmula será o peso e, em seguida, a altura. Com base nisso, a fórmula vai calcular o IMC e me devolver o resultado. Então, vamos copiar para as demais linhas. E agora nós temos uma fórmula que calcula o IMC de cada pessoa. Muito bem, agora vamos utilizar a fórmula que classifica o IMC. Então, será a fórmula classificação IMC. E o parâmetro que essa fórmula vai receber é o valor do IMC. Muito bem, vamos copiar para as demais linhas. E agora nós temos a classificação para o IMC de cada pessoa. Bom, muito bem, muito bacana. Vamos agora programar essas funções. Pessoal, tendo feito o download da planilha, vamos até o VBA. Em seguida, inserir o módulo. Para estar desenvolvendo funções, nós não vamos utilizar a palavra sub. Em vez disso, vamos utilizar function. Após a palavra function, vamos escrever o nome da função que nós queremos criar. E a primeira função será a função calcular, underline IMC. Após isso, vamos abrir parênteses. E aqui nós colocamos qual será os parâmetros dessa função. Ou seja, o que nós vamos passar para essa função para ela processar e devolver o resultado. E nós fazemos isso por meio de variáveis. Então, a primeira variável será a variável peso. Segunda variável, variável altura. Muito bem, essa é a estrutura básica da função. Começamos com function, o nome, passamos os parâmetros e então finalizamos em end function.
Bom, e aqui um detalhe importante é que, caso seja necessário, nós podemos limitar essas variáveis a um tipo de dado. Por exemplo, peso do tipo inteiro, as integer. E a altura, que é o número com vírgula, com casas decimais, podemos colocar as double. Fazendo então essa declaração do tipo de variável, a função não irá deixar que um outro tipo de dado seja colocado, ou seja, irá gerar uma trava na função. Para o exemplo que nós vamos fazer, vamos apenas passar o nome da variável. Muito bem, a função vai receber o peso e a altura, e vamos declarar que IMC será igual a peso dividido pela altura vezes altura. A fórmula do IMC é peso dividido pela altura ao quadrado. Bom, e para essa função, nós precisamos que a altura ao quadrado seja calculada separadamente. Então, vamos colocar entre parênteses. Então, será o peso dividido pelo resultado dessa multiplicação, altura vezes altura. Muito bem. Bom, agora como nós falamos para essa função, retornar o valor de IMC. Para isso, vamos colocar o nome da função aqui dentro e definir que ela será igual à variável IMC. Ou seja, trabalhamos os parâmetros, jogamos o resultado na variável e devolvemos esse resultado na função. Vamos testar. Vou vir até a planilha e digitar igual, calcular IMC. Primeiro parâmetro é o peso, segundo parâmetro, a altura. Ele calculou perfeitamente. Muito bom, agora vamos criar a função que irá classificar o resultado do IMC. Então, voltando ao VBA, vamos criar mais uma function com o nome classificação IMC. E essa função vai receber o IMC, o número gerado. Muito bem, agora nós temos que criar condições para classificar o IMC. Então, vamos montar essas condições com base na tabela. Então, primeira classificação, IMC abaixo de 18,5. Vamos definir if IMC, que nós estamos trabalhando com a variável que será passada dentro da função, e a condição será se IMC for menor que 18,5. Então, vamos criar uma variável resultado, vai receber desnutrição. Muito bom, segunda condição, se o valor for entre 18,5 e 24,9. Então, vamos programar else if IMC for maior ou igual a 18,5 and IMC menor ou igual a 24,9. Variável resultado vai receber eutrofia. Próxima condição, valor entre 25 e 29,9. Else if IMC maior ou igual a 25 e IMC menor ou igual a 29,9.
variável resultado será igual a sobrepeso. Para ganhar tempo, vamos copiar o mesmo código e jogar aqui embaixo. Próxima condição, entre 30 e 34,9. Maior ou igual a 30, menor ou igual a 34,9. Este é o grau 1 da obesidade. Então, obesidade 1. Quinto parâmetro será a obesidade severa, entre 35 e 39,9. Então, copiando o mesmo código, entre 35 a 39,9 será obesidade severa. Último parâmetro, acima de 40, maior ou igual a 40, resultado será igual a obesidade mórbida. E fechamos com end with. Muito bem, o último passo é passar para a função, para o nome da função, o conteúdo da variável resultado. Então vamos definir ao final do código que função vai ser igual resultado. Então, recapitulando, a função vai receber o valor de MC, em seguida vai classificar esse resultado com base na tabela e devolver essa classificação. Vamos testar, vindo até a planilha. Vou copiar essa fórmula para as demais linhas e inserir a fórmula classificação IMC, passando como parâmetro o resultado. Bom, pessoal, e aqui nós utilizamos essas fórmulas dentro da planilha. Para utilizar as mesmas no VBA, o processo é muito simples. Vamos criar aqui uma subteste. E aqui vamos criar duas variáveis. Vou criar a variável PS, que equivale ao peso, com o valor 75. E a variável AT, referente à altura, com o valor de 1,67. Bom, e aqui eu vou criar a variável IMC, que vai receber, e aqui nós inserimos o nome da função calcular IMC. Percebe que ao abrir parênteses, já aparece o nome dos parâmetros. E aí nós podemos passar tanto números fixos, peso, altura, quanto podemos também passar variáveis. Então, vou passar o peso que está na variável PS e a altura que está na variável AT. E vou jogar aqui essa variável em uma main sandbox. Clicando em executar, o IMC foi de 26,89. Então vamos ainda criar a variável class, que vai receber classificação IMC. E vou passar como parâmetro o resultado obtido. Então vamos colocar dentro da mensagebox. E o resultado foi gerado conforme o número. Pessoal, espero que os exemplos tenham ficado claros.
Qualquer dúvida, deixe nos comentários e até a próxima aula.